noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos nós, com toda a igreja. Eu quero convidar a igreja a lermos a palavra de Deus do livro do profeta Joel, no capítulo 2. Eu vou fazer aqui uma leitura do versículo 12 ao 17. Joel, livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 ao 17. Texto este que nós separamos esta noite para a meditação de aquilo que o Senhor tem para nos trazer. Joel 2, 12 ao 17. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Vamos lá. Senhor, nesta noite nós estamos aqui porque nós cremos na providência do Senhor. Nós cremos não no acaso, nós não cremos que a sorte domina a nossa vida, mas nós cremos no Senhor. O Senhor é quem comanda. E se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos impulsionou a isso. Ninguém está aqui, Pai. Nós cremos isso pela força do acaso. Mas o Senhor nos trouxe aqui. Nesta noite, Pai, nós cantamos, nós oramos, nós já lemos a Tua palavra, pedimos, clamamos que o Senhor fale ao nosso coração, mais uma vez, através da exposição desta palavra. Ó Senhor, repreenda toda distração, tudo que possa roubar a preciosidade da semente do Evangelho que é semeada em nosso coração, pelo Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, se houvessem jornais no tempo do profeta Joel, é possível que os principais jornais daquela época, se assim houvessem, eles trariam a seguinte manchete: gafanhotos invadem a terra. E uma outra manchete: nação enfrenta grave crise econômica. E mais uma manchete: fim da seca ainda parece estar longe. E por último: inimigos estão à espreita. Se houvesse jornal, talvez essas seriam as notícias da hora, as notícias mais quentes daquele momento, porque era justamente isso que estava acontecendo. O povo aqui estava sofrendo uma grave crise existencial. Do capítulo 1, ele fala de gafanhotos que invadem a terra, e os estudiosos das escrituras dizem que, a maioria deles pelo menos, dizem que esses gafanhotos eram gafanhotos de fato, eram insetos que haviam atacado a nação de Israel e comido todo o produto da terra. E se isso não bastasse, no capítulo 1 ainda fala que a nação foi agravada, o seu problema, com a seca. E nós aí entendemos um pouquinho o que é a seca, né? Nós estamos enfrentando aí dias muito quentes, muito secos. Mas a nação de Israel, já debilitada pelos gafanhotos, é atingida pela seca. No capítulo 2,
ele fala a respeito dos inimigos. Então, se não bastassem gafanhotos, se não bastassem a seca, e isso gerando então uma grave crise econômica, pessoas sem ter o que comer, pessoas sem ter trabalho, agora de repente o texto bíblico fala que haviam inimigos, provavelmente os assírios, estavam espreitando a terra, prontos para atacar aquela nação já debilitada. Então nós vemos nisso que de repente se levanta o profeta Joel, e ao olhar para toda essa situação, para toda esta crise, talvez a gente pudesse dizer: poxa, não pode ficar pior, não pode ficar pior. E ele olha para tudo isso e diz: olha, isso é a mão de Deus, isso é Deus, isso é uma mensagem de Deus para nós. Isso é algo que Deus está falando. Ele está falando através desses gafanhotos, Ele está falando através desta seca, desta crise econômica, Ele está falando através desses inimigos que estão à espreita. E os inimigos ali, Joel nos descreve como altamente agressivos, como soldados que não deixariam nada para trás, mas arrasariam a nação de Israel. E o profeta então olha para tudo isso, e quando o povo, e quando as pessoas poderiam se entregar ao desespero, ele começa a dizer: olha, isso é Deus. Deus permitiu que tudo isso acontecesse com um propósito. Irmãos, e nesta noite eu gostaria de falar a respeito desses versículos que nós lemos aqui, e esse é o contexto deles. Como que Deus chama o ser humano para voltar para Ele? Deus nos convida, através de algumas situações na nossa vida que parecem terríveis, para que nós possamos voltar para Ele, para que nós possamos nos entregar a Ele. E o versículo 12 diz que essa volta ao Senhor, ela não pode ser feita de qualquer jeito. Ela não pode ser uma volta relaxada. Nós não podemos ser assombrados pelos nossos problemas, afligidos pelas nossas dificuldades e rapidamente, sem qualquer preparo, voltar para Deus. Mas o texto vai dizer assim no versículo 12: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Eu queria que nós lêssemos todos juntos este versículo. Leiamos: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Irmãos, há uma urgência no texto, e ele diz agora mesmo. Não é algo para amanhã, não é algo para se deixar para depois, mas agora mesmo. E ele fala de todo o vosso coração. Irmãos, nós temos que confessar que às vezes na nossa vida nós temos um problema chamado parcialidade. Parcialidade. E o nosso grande problema às vezes é isso. Estamos sempre dando partes a Deus como se fosse o todo, como se estivéssemos dando tudo. Às vezes nas nossas próprias orações nós oramos a Deus e nós dizemos a Deus: Senhor, toma conta de toda a minha vida. Às vezes nós oramos a Deus dizendo: Senhor, eu quero entregar nas tuas mãos toda a minha família, eu quero entregar em tuas mãos tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Mas imediatamente, às vezes no outro dia, nós percebemos que as nossas palavras não foram verdadeiras, e nós damos partes, nós seguramos algo para nós. E quando o texto está dizendo para nós, a conversão, o arrependimento deve ser com o coração íntegro, completo,
E muitas vezes nós podemos argumentar, irmãos, mas Senhor, eu não posso dar isso agora, Senhor, mas um dia eu darei. Muitas vezes, se nós damos as mãos, nós reservamos os olhos. Às vezes nós damos as pernas, mas reservamos o pensamento. Veja o que Jesus diz lá em Marcos, capítulo 12, versículo 30, quando ele vai falar a respeito do amor a Deus. Ele diz assim: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. É interessante que muitas vezes, quando nós vamos comprar, só um exemplo, né? Vamos comprar uma coisa, vamos comprar uma casa, ou vamos comprar um carro, e a pessoa que é crente, ela pede à igreja: olha, eu estou pretendendo comprar uma casa, eu gostaria que vocês orassem por esse motivo. E às vezes a gente ora, né? Senhor, eu gostaria de comprar uma casa, e clamamos por aquilo, e colocamos diante do Senhor a nossa necessidade. Ou Senhor, eu preciso fazer uma cirurgia, ou a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, o meu parente, o meu amigo precisa fazer uma cirurgia muito séria, e gostaria que o Senhor estivesse à frente, guiando as mãos dos médicos. E nós oramos assim. Mas às vezes, irmãos, nós esquecemos das coisas pequenas. Nós nos atentamos nas coisas grandes, mas nos esquecemos das coisas pequenas. E quando oramos para que Deus nos dê uma casa, nós não oramos para que Deus nos dê sabedoria para ir ao mercado fazer compra, porque pensamos: isso é muito pequeno, e eu já tenho dinheiro para isso. E quando nós oramos para que Deus intervenha numa cirurgia séria, nós não oramos quando temos uma simples dor de cabeça, porque nós temos um comprimido no armário. Então, quando o Senhor fala para nós que devemos voltar a Ele de forma total, com todo o nosso coração, Ele está dizendo para nós que não deve haver na nossa vida coisas pequenas que não sejam importantes se colocar na dependência de Deus e entregar diante deles. Irmãos, somos incapazes de realizar as coisas mais triviais da vida cristã se nós não recebemos de Deus o vigor do Espírito Santo. Não pense você e eu que nós podemos fazer as coisas menores da vida cristã se nós não recebemos de Deus essa capacidade. Irmãos, Pedro foi capaz de andar sobre as águas do mar. A Bíblia relata quando Jesus então aparece a eles andando por sobre o mar, e Pedro diz: Senhor, se é o Senhor, então permita que eu vá até ti. E o Senhor disse: venha. E ele anda por cima do mar, uma coisa imensa. Mas Pedro não foi capaz de resistir à acusação de uma simples criada à beira do fogo, e negou o Senhor, porque ele se esqueceu de depender de Deus nas coisas pequenas. Todo o coração, Jó foi capaz de suportar a perda de filhos, a perda de bens, a perda da esposa, a perda da saúde, mas não foi capaz de suportar as acusações dos seus falsos amigos. E quando veio essas acusações sobre Jó, ele então começa a blasfemar com a sua boca. Irmãos, Jonas foi capaz de orar no ventre de um peixe. Quando havia sido engolido por esse peixe, ele clama a Deus ali das profundezas. Mas Jonas não foi capaz de suportar que uma planta que havia nascido ali pudesse secar e não dar mais sombra a ele. E blasfemou, e se irritou. Às vezes o nosso coração
tem sido parcial. Às vezes nós temos dado ao Senhor parcialmente daquilo que nós deveríamos dar por inteiro. Quando o Senhor fala para nós: olha, volte a mim, tudo que está ao seu redor, tudo que acontece com você, todas as privações, todas as provações, todas as angústias, todas as aflições, elas funcionam na vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus, de um homem, de uma mulher, de um adolescente, de um jovem, com um fim piedoso, para que nós possamos perceber que daquilo Deus está nos chamando para entregarmos a Ele de forma completa, plena, toda a nossa vida. Irmãos, às vezes a gente lê em algum livro, pessoas que tiveram vidas maravilhosas, no sentido de que ganharam muitas guerras, foram heróis de guerras, tiveram grandes aventuras, subiram montanhas e tudo mais, mas de repente a gente fica sabendo que aquela pessoa tão aventureira, aquela pessoa tão heróica, ela morre não nessas aventuras radicais, mas morre num mero acidente. Alguns morrem dentro do banheiro de casa, que cai, que escorrega no chão, ou acidentado, atropelado por uma moto, por uma bicicleta e assim por diante. Aquelas pessoas que foram grandes, mas são atropeladas pelos pequenos. E assim nós precisamos entender que nas coisas pequenas, bem como nas coisas grandes, o justo tem que viver pela fé, depender de Deus, entregar a Deus, voltar-se para Ele de todo o coração. Você e eu, nós não somos suficientes para nada. Sem a graça de Deus nós não podemos fazer coisa alguma. Sem a graça de Deus a nossa força é fraqueza. E fraqueza, irmãos, até para as coisas pequenas, até para as coisas que nós consideramos fáceis. Sem Deus, uma gota de tristeza e um oceano de aflição são a mesma coisa, porque tudo pode fazer com que a gente se desvie do Senhor. Lá em João capítulo 15, versículo 5, a Bíblia diz assim para nós: Jesus Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. Irmãos, não se esqueça, o profeta Joel, olha aquela situação que estava o povo, perigos por todo lado, aflições, angústia, tristeza, e diz: isso é Deus, e Deus está chamando, mas Ele chama para que você entregue todo o vosso coração. Não ache que tenha coisas pequenas demais que não interessem a Deus na sua vida. Todo o vosso coração. Mas também o versículo 13, ele continua nos ensinando aqui esta volta para Deus. No versículo 13, a Bíblia diz assim, Joel capítulo 2, versículo 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Irmãos, esse voltar para Deus tem que ser de forma autêntica. E ele fala de rasgar o coração. O rasgar o coração aqui era uma expressão interessante, que geralmente o judeu, quando queria demonstrar algum tipo de revolta, ou tristeza, ou pecado, ele rasgava as suas próprias vestes. Então o texto fala de rasgar o coração. E é interessante que ele vai falar a forma que esse coração tinha que ser rasgado. Ele fala: olha, o rasgar o coração é com jejum, choro e pranto. Jejum, choro e pranto. Essas coisas indicavam a gravidade da situação. Essas coisas indicavam a tristeza pelo pecado. Enquanto o nosso coração não se rasga desta forma,
Irmãos, não há mudança em nós. E nós precisamos esclarecer aqui o seguinte, que para os hebreus, o coração não era o centro das emoções. Então, nós temos aí o coração como centro das emoções, da paixão, né? Dizemos assim: o meu coração está apaixonado, o meu coração está aflito, o meu coração está apertado, amargurado. Para o judeu não era essa expressão, seria algo estranho para ele. Meu coração não era o centro das emoções na cultura judaica. O coração era o centro da vida moral, da vida espiritual e da vida intelectual. Então o coração, para o judeu, era o centro do propósito e da resolução. Então às vezes nós temos uma outra ideia. Para nós o centro do propósito e da resolução é a nossa mente. Mas o judeu não. Então quando ele fala que rasgar o coração, não é uma questão emocional que ele está destacando no texto. Ele está destacando aqui uma questão de tomar um propósito, tomar uma resolução. Então quando ele fala assim, rasgue o seu coração, ele está dizendo para que aquele povo comece agora a tomar uma firme resolução, um firme propósito de se arrepender pelo pecado. Aí sim ele vai dizer que este arrependimento, gerado por este propósito, por esta resolução, tem que ser demonstrado por jejum, choro e pranto, tristeza pelo pecado. Irmãos, havia ali uma iminente invasão dos assírios. A nação não sabia quando essa invasão iria ocorrer, mas o que o profeta diz: voltem-se ao Senhor imediatamente. É para agora, é para hoje. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas o chamado de Deus é para hoje. É muito fácil, era muito fácil para o povo naquela ocasião participar de uma cerimônia religiosa. E na cerimônia religiosa ali dos judeus, eles podiam rasgar as suas vestes e dessa forma eles poderiam dizer que tinham voltado para o Senhor. Mas em muitos deles não havia uma sinceridade no seu coração. E também para nós é muito fácil entrarmos aqui na igreja, é muito fácil nos levantarmos, cantarmos, ouvirmos, é muito fácil orarmos e quem sabe até levantar a mão em um apelo, mas se o nosso coração, sem nosso coração, não há uma resolução firme, um propósito firme de se voltar ao Senhor, na verdade, tudo isso é exterior e não serve para nada. Abra sua Bíblia no capítulo 15 de Mateus, os versículos de número 8 e 9, Mateus 15, versículos de 8 e 9. Jesus Cristo já fala a respeito disso nesse capítulo, Mateus 15, versículos 8 e 9. Ele também cita o profeta Isaías, quando ele diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Nós corremos esse risco, irmãos, todo o tempo. Nós corremos esse risco toda hora, porque muitas vezes nós nos encontramos no culto, nós estamos na igreja e as pessoas olham para nós e parecem que há uma piedade no nosso rosto, no nosso modo de agir, no nosso cantar, mas às vezes o nosso coração, ele está endurecido, não há resolução firme nele, não há propósito de mudança. Nós não temos rasgado o nosso coração na presença de Deus. No Salmo 51, versículo 17, a Bíblia diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus.
Jesus Cristo acusa, lá em Mateus 23, os fariseus do legalismo. E muitas vezes nós podemos também, sem perceber, estar caminhando pelo caminho do legalismo. Muitas vezes nós vimos a igreja, mas não percebemos que Deus vai nos dando, do ajuntamento na igreja, oportunidades de nós nos voltarmos a Ele. Lá em Atos capítulo 5, nós encontramos a história de Ananias e Safira. E Ananias e Safira, eles foram punidos por Deus por uma única razão: eles haviam feito as coisas com falsidade, não foram autênticos. Talvez essa história de Ananias e Safira possa nos mostrar como que o engano do coração pode levar uma pessoa longe de Deus. E a única vez no Novo Testamento que nós vemos Deus matando alguém por causa da falsidade. A única vez que nós vemos Deus matar alguém por causa da hipocrisia. E eu fico pensando, isso traz temor ao meu coração, de que se Deus fosse aplicar o mesmo critério, quantos funerais nós teríamos dentro das nossas igrejas? Porque muitas vezes a nossa boca, a nossa atitude não corresponde ao que está dentro do nosso coração. Nós temos uma atitude piedosa, mas um coração longe do nosso Deus. Irmãos, quando Deus tirou publicamente a vida daquele casal mentiroso, nós somos informados lá em Atos capítulo 5, versículo 11, do seguinte: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Irmãos, quando Deus agiu desta forma naquela igreja, tirando a vida daquele casal mentiroso, daquele casal hipócrita, as Escrituras Sagradas dizem que veio, se abateu sobre a igreja um grande temor. Um grande temor. E talvez, irmãos, esse forte temor piedoso que se abateu sobre a igreja, falte nas igrejas dos nossos dias. Falte, quem sabe, na nossa própria vida. Eles aprenderam a temer a Deus, e muitas vezes, com vergonha, nós podemos dizer que nós desaprendemos a temer a Deus como Ele deve ser temido. Um grande temor se abateu, e é interessante que o resultado mais admirável naqueles dias foi que as pessoas da comunidade, porque o texto diz assim: grande temor veio sobre a igreja, e também grande temor veio a todos quando ouviram a respeito desses acontecimentos. Ou seja, pessoas que não eram da igreja, pessoas que faziam parte daquela comunidade, daquela sociedade, elas tiveram o temor de se unir à igreja. Elas ficaram com medo de se unir à igreja. E você pode dizer: mas isso é uma propaganda ruim para a igreja. Não. O grande mal de nós como igreja é que muitas vezes é mais fácil se unir a uma igreja do que se unir a qualquer outra fraternidade, a um clube, a qualquer outro lugar. É mais fácil se unir a uma comunidade evangélica do que se unir a um clube recreativo, do que abrir uma conta no banco e tudo mais. Grande temor veio àquela igreja, de forma que as pessoas ficaram com medo de se unir a elas, e fazendo com que aquelas que se unissem, de fato, tivessem experimentado a transformação, a conversão. E a igreja era altamente respeitável naqueles dias, quando as pessoas não possuíam a genuína experiência da conversão, se sentiam medo
de se unir a ela. Mas hoje, irmãos, nós vemos aí, muitas vezes com vergonha, pessoas que se declaram evangélicas, mas do comércio, desculpe a expressão, são crentes nocebos. Pessoas que se unem a igrejas evangélicas e continuam com a mesma vida de imoralidade. Artistas, cantores, pessoas da mídia, muitas vezes se unem à igreja, mas não abandonam o pecado. E às vezes nós estamos mais preocupados com a imagem da igreja, no sentido de que ela receba pessoas, do que com a santidade da igreja. Quando o texto fala para nós: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor. Irmãos, nós não podemos encher nossas igrejas de pessoas não convertidas, e ao mesmo tempo ganhar o favor de Deus e o favor do mundo. Quando a igreja se torna mundana e o mundo se torna igrejeiro, a igreja perde tanto o respeito quanto o poder de Deus. Nós devemos pensar nisso. Igrejas mundanas e o mundo igrejeiro. Não vamos naquela igreja que não dá, ninguém incomoda a gente. Podemos continuar como estamos. Então nós vamos perder o poder de Deus na nossa vida. Versículo 16 e 17 de Joel. Então nós vemos que Joel vê naquela situação que tudo que estava acontecendo, os gafanhotos, a seca, a crise econômica e também os assírios que rodeavam a terra, e ele via naquilo não como um desastre, não como algo extremamente ruim, sem solução, mas ele viu em tudo aquilo Deus falando ao povo, Deus chamando ao povo, Deus dando oportunidade ao povo para que houvesse uma volta. E é sempre assim, meus irmãos, é sempre assim. Os profetas de Deus no passado, eles olhavam para a situação que acontecia e olhavam com o olhar de Deus. E nós podemos ter essa bênção na nossa vida, de olhar o que nos acontece, de olhar o que está acontecendo com você, olhar o que está acontecendo na sua família, olhar o que está acontecendo na sua vida pessoal, não como um desastre, não como algo insolúvel, não como alguma coisa que você tenha que rapidamente resolver e voltar então a ter novamente prosperidade, mas olhe um pouquinho mais além, olhe com os olhos da fé e vejam naquilo que Deus está chamando para uma entrega completa, total, de todo o coração, uma entrega autêntica. Rasguem os vossos corações. Mas ele fala no versículo 16 e 17 que ele chama a todos, não há distinção, e essa entrega é coletiva, e esse arrependimento pode ser estendido a todos. Veja só o versículo 16: congregai o povo, santificai a congregação, ajudai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. É um chamado para todos. Você que entrou esta noite, talvez está pensando, quem sabe até falando com Deus, das suas orações ou das suas angústias. Será que Deus esqueceu de mim? Será que essa aflição não tem fim? Será que há esperança para a minha vida? O texto fala que essa misericórdia de Deus é esparramada para todos. É para o ancião, é para o filhinho, é para o adolescente, é para a criança, é para o jovem,
é para o que é casado, e o que é solteiro, e o que é viúvo. É para todos. A misericórdia de Deus é para todos nós. Irmãos, lá em Isaías capítulo 1, se você abrir a Bíblia aqui comigo, Isaías capítulo 1, nós encontramos um povo que se reunia sem essa expectativa, sem essa perspectiva da misericórdia de Deus. Se reunia porque o pai vai à igreja, porque a mãe vai à igreja, porque se acostumou a ir à igreja, porque sempre foi daquela igreja e tudo mais, por várias razões, vários motivos, mas não pelo motivo certo, de que é consertar a sua vida diante do Senhor. Isaías capítulo 1, versículo 12, fala desse estado de coisa que estava acontecendo naquela época, que pode acontecer conosco. Ele diz assim: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Porque quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, e ao convite de Deus: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Irmãos, há uma promessa de Deus na reunião, na igreja, no arrependimento, no se voltar a Ele, no fazer esta aliança com Deus. E lá em 2 Crônicas 7, versículo 14, a Bíblia diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei e sararei a sua terra. Irmãos, é para nós, é para a nossa vida. E a única coisa que serve de estímulo para que nos arrependamos e voltemos ao Senhor é uma só: caráter de Deus. Caráter de Deus. Você pode se decepcionar com seu amigo, de repente o seu pai, sua mãe, seu filho, seu esposo, sua esposa, ou uma pessoa de confiança empenhou a palavra para você e não cumpriu. De repente você chegou em alguém e pediu perdão daquela pessoa, ela não te deu. Mas o caráter de Deus nós podemos confiar. E esse caráter de Deus é saber quem Ele é. Quem é Deus? E o texto vai dizer, Joel capítulo 2, versículo 13: nós voltamos para Deus, nós vamos até Deus, nós entregamos o todo a Deus, as coisas grandes e pequenas, porque nós confiamos no caráter de Deus. E o versículo 13 vai dizer assim: o Senhor vosso Deus, porque Ele é, olha só o caráter de Deus, Ele é o que? Misericordioso, Ele é compassivo, e Ele é tardio em irar-se. O seu irmão pode se irar rapidamente com você e não ter paciência com você, e muitas vezes não te perdoar, mas Deus não tem este caráter. O versículo 13 diz que Ele é tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Irmãos, esse é o caráter de Deus. Deus está pronto para atender o pecador que se vai a Ele, pronto para fazer isso. Nós podemos ser rejeitados pelas pessoas, mas nunca seremos rejeitados por Deus. Esta era a esperança de Joel. Tanto é que o Joel, no capítulo 2, ele começa a falar tanto de esperança, que Joel, o profeta,
da esperança completa, quando ele profetiza que após a vinda de Jesus e após a ascensão de Jesus, Joel, o profeta que aparece ali no Novo Testamento, em Atos, capítulo 2, falando da marca da descida do Espírito Santo, que é o Consolador, que é aquele que nos guia a toda a verdade. Joel, o profeta levantado por Deus para dizer: olha, nesse tempo então o Senhor visitará de forma maravilhosa a todas as pessoas. Esse Espírito Santo dirige a igreja do Senhor. Joel capítulo 2, a partir do versículo 28, nós temos essa descrição. Irmãos, o Senhor nos chama a ir a Ele com o coração aberto, com o coração pleno, com o coração contrito, com uma decisão em nosso coração, na nossa vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 10. João capítulo 10, a partir do versículo 7, veja só o que Jesus nos fala. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Irmãos, por várias vezes Jesus disse que é o bom pastor. Bom pastor. Lá em Lucas capítulo 15, nós encontramos a história do filho pródigo. E muitas vezes nós estamos longe de Deus também. Longe de Deus. E de repente nós dissemos: olha, chegou a hora. É hora de voltar. É hora do arrependimento. E aquele filho pródigo, ele confiava no caráter do seu pai. Ele confiava tanto no caráter do seu pai, que ele vai até o seu pai e diz: mesmo que meu pai me receba, ele não tinha dúvidas disso, mesmo que o recebesse como empregado, ele confiava no caráter do seu pai, de que o perdoaria, e foi. E ele encontrou os braços do pai abertos, estendidos. E o texto de Joel fala sobre isso. Irmãos, nós sabemos que algumas coisas acontecem na nossa vida. Nós sabemos que algumas delas têm a intenção de abalar a nossa fé. Algumas delas têm a intenção de Satanás de nos desviar. Mas todas elas são usadas por Deus para nos aproximar dele. Não deixe que seu orgulho próprio, não deixe que as artimanhas de Satanás, não deixe que as coisas deste mundo, o
como diz lá em Romanos, capítulo 9, capítulo 8, que tirem a bênção de que aquela situação, de que aquele problema, de que aquela aflição tem um propósito santo, te levar mais perto de Deus e te abençoar, te abençoar. Que sejam essas aflições da sua própria vida, ou as aflições que assolam a igreja, como nós temos atravessado, mas todas elas têm um único propósito: não para nos entregarmos à fraqueza espiritual, não para nos entregarmos aos embates uns com os outros, não para fazermos a vontade do inimigo, mas elas têm a função santa. Isso nós encontramos em toda a Escritura, de nos aproximar de Deus. A nossa luta não é contra a carne e sangue. Paulo vai dizer isso lá em Efésios 6. O seu inimigo não é o seu irmão. O seu inimigo não está sentado nesses bancos. Mas a nossa luta é contra os principados e potestades. A nossa luta, a luta do cristão, é contra o diabo, é contra Satanás. Não lute com as pessoas erradas, mas se coloque na dependência de Deus de todo o coração. Como diz o texto aqui, todo o coração, com o coração rasgado diante de Deus, porque Ele transforma mal em bem na nossa vida. Vamos orar. Quero convidar você a fechar seus olhos, abra sua cabeça, feche os olhos. Você, irmão, irmã, que também vai participar da ceia neste momento, eu quero convidar você a nesse momento também se preparar para isso. Senhor, a Tua palavra, Pai, ela é a verdade. E apesar de nós, da nossa fraqueza, da nossa condição humana, mesmo assim, o Senhor usa pessoas imperfeitas como vasos de barro para transmitir a preciosidade. Assim como vasos de barro podem transportar coisas valiosas, nós sabemos também, Pai, que apesar de nós podemos transmitir coisas maravilhosas, valiosas, porque não são nossas, são tuas. E assim, Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós aqui presente nesta noite, sejam pessoas que estão há muitos anos no caminho da fé, ou pessoas que estão iniciando agora, ou outras que ainda não estão neste caminho, que ainda não fizeram um compromisso com Cristo. Que o Senhor vai trabalhar em todos nós. Nenhum de nós, Pai, podemos dizer que somos melhores, porque não há nada em nós que possa fazer com que a gente tenha essa pretensão. Todos nós, sem exceção, somos, Pai, pecadores, carentes do Senhor. Quem somos nós, Pai? Mas quando a Tua graça é manifestada em nós, e por causa de Cristo Jesus, então, Pai, algo maravilhoso acontece na nossa vida, na presença de Jesus. Se entre nós, Pai, nesta noite, tem pessoas que estão longe do Senhor, têm olhado, Pai, mais para os problemas do que para o Deus Todo-Poderoso, tem se curvado, Pai, as aflições, os problemas, as dificuldades, mais do que diante de Ti, ó Senhor, esse quadro mude na nossa vida. A gente possa olhar para as circunstâncias que nos cercam com um olhar espiritual, assim como aquele servo lá no passado, Elias ora, Pai, para que ele tivesse um olhar diferente, e ele consegue ver, Pai, os homens na vida. Nos ajude-nos.
abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.